A Rocha. Beleza. Bom, gente, nós vamos começar agora a falar do método em si, do passo, né? De como trabalhar a questão metodológica do método histórico gramatical. Vamos trabalhar os passos. Como eu falei para vocês, vocês podem ver isso no livro do Stuart e do Fee, Manual de Exegese Bíblica, que fala tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vocês também podem ver isso no livro do Gramsci, Exegese do Novo Testamento. Ambos os livros são publicados pela editora Vida Nova. Então, eu recomendo que vocês adquiram um dos dois livros para poder trabalhar melhor. O Gordon Fee tem um em inglês, só um momento, deixa eu ver aqui, que eu acho que não tem na Amazon, tá bom? Só um momento, gente. Tem o microfone ligado aí, tá, gente? Vamos desligando aí, por favor. Eu acho que eu apaguei ele. Mas é possível. Tá aqui. Achei. É um... Professora de inglês, me ajude aí, se eu vou falar certo. Eu acho que a tradução seria... em inglês seria mais ou menos New Testament. Agora eu não sei falar exegese em inglês ainda. Tá. Traduzindo. Exegese do Novo Testamento, um livro de bolso para estudantes e pastores. Está na terceira edição do Gordon Fee, tá bom? Esse aqui, ó. Tá? Fecha aí, amor. Ok? Ok. A handbook for students and pastors. Ok? Right? Vamos lá, então. Continuando. Então, vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo na metodologia de exegese, e tem a apostila lá no Moodle, tá, gente? Vocês estão com a apostila lá disponível para vocês olharem também lá esses passos, bem mais explicado. Bom, o primeiro passo é confirme o limite da passagem. Se vocês pegarem o manual de exegese do Gordon Fee e do Stuart, eles vão dizer logo que você deve fazer um estudo histórico do texto. Mas aí eu vou discordar deles somente neste ponto. Como é que eu vou fazer um estudo histórico de um texto que eu vou pregar se ainda não definir a unidade literária? Esse primeiro passo deles caberia se eu for trabalhar todo o livro. Por exemplo, se eu for trabalhar toda a carta de Paulo a Timóteo, aí sim eu já começo que para eles é o primeiro passo, para mim é o segundo passo, que é o estudo histórico total do livro.
Caso eu não vá pregar todo o livro, eu começo, então, a trabalhar a questão somente, o primeiro passo de confirmar o limite da passagem. Nós já trabalhamos isso aqui e aprendemos que todo texto bíblico, ele tem uma unidade completa. Ele tem começo, meio e fim. Como falaria o Wegener, no manual dele de exegese do Novo Testamento, cabeça e pé. Todo o texto bíblico é uma unidade literária. E essa unidade literária, ela corresponde justamente ao que o autor bíblico quis falar. Então, eu não posso partir do pressuposto de isolar uma unidade literária, perdão, de um versículo e não pregar a unidade literária. Todo texto bíblico foi escrito dentro de uma unidade de pensamento. Para que você faça uma boa exegese bíblica, procure se certificar de que a passagem que você escolheu para a exegese é uma unidade genuína e completa. Então, este é o primeiro passo. Por exemplo, eu fui convidado para pregar no devocional do seminário. Lá eu não tenho como expor o livro todo, até porque vai ser uma pregação pontual. Se é uma pregação pontual, eu vou, então, selecionar um texto. Ao fazer isso, eu preciso me certificar que ele é uma unidade de pensamento, que ele está completo em sua totalidade, para que eu possa expô-lo de maneira correta. Como nós já olhamos em prática da pregação, geralmente o que acontece em nossos dias, no ato da pregação, é ignorar a unidade de pensamento, a perícope ou a unidade literária, tirando texto do seu contexto e não fazendo a exposição correta daquela passagem bíblica. E isso é um erro. Repito, ratifico. O primeiro passo, né, para se fazer uma excelente exegese é confirmar o limite da unidade literária, onde ela começa e onde ela termina, porque ali nós iremos descobrir a ideia central. Bom, continuando, devemos lembrar que nenhuma parte da Escritura, seja qual for ela, deve ser interpretada e proclamada fora do seu contexto literário. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico de interpretação bíblica fora do contexto. Quando diz o seguinte: aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, lá em Mateus capítulo 18, o Senhor está ali. Então, vamos começar o culto, irmãos, porque o Senhor está aqui, porque ele diz que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, nós podemos começar o culto porque ele está abençoando. E aí é um texto muito usado, por exemplo, para falar a respeito de oração, de culto de oração e doutrina, que geralmente tem poucas pessoas. Mas lembrem que o texto sagrado ali não se refere a início de culto ou a bênção de Deus sobre um culto. Um culto pode ter 1000 pessoas e Deus não está se agradando. Porque ele não está se referindo a número de pessoas para iniciar ou para que Cristo se faça presente. Mateus 18 é um texto que trata sobre a questão de perdão, de reconciliação, de disciplina e exclusão dos irmãos do corpo de Cristo, onde é dado à igreja a autoridade para excluir qualquer pessoa da igreja, caso esse não se arrependa dos seus pecados. E ele, então, vai ser considerado publicano ou gentil, como se fosse alguém que nunca tivesse sido alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Continuando, você, então, pode pensar em outro texto também muito falado, muito conhecido, que é o texto de Malaquias,
onde fala do dízimo e da oferta, que muitos pastores usam para chamar a igreja de ladrão e assim aumentar as rendas dizimáveis. E dizem que se a pessoa dizimar, Deus vai abrir todas as comportas do céu e vai multiplicar, abençoar, sobre medida, as suas rendas. Mas entendam, esse momento que Deus diz que vai abrir as comportas do céu e abençoar o povo, não está ligado necessariamente somente ao texto que diz de dízimo e oferta, mas sim todo o contexto de Malaquias. Essa ideia da bênção, de Deus abrir as comportas do céu, de derramar chuva sobre medida, está relacionado ao capítulo 1, ao capítulo 2, ao capítulo 3, ao capítulo 4, onde o povo da aliança estava quebrando, né, todas as observâncias e Deus então não estava abençoando. Porque, de acordo com o texto de Deuteronômio, a bênção do Senhor a respeito do povo de Israel estava ligada, vinculada à sua obediência ao pacto, ao que foi prescrito na lei. Observem que o sermão pode até falar verdades divinas, pode até falar de assuntos bíblicos, mas não está transmitindo a verdade do texto, porque o texto está sendo retirado, roubado do seu contexto literário. Por isso, se você quer fazer uma boa exegese e, consequentemente, uma boa exposição, é necessário considerar a unidade de pensamento, a unidade literária e nunca, de modo nenhum, tirar o texto do seu contexto literário. Kaiser e Moisés Silva vão dizer o seguinte: a interpretação contextual é um dos princípios básicos a ser lembrados quando buscamos compreender o que as pessoas dizem e escrevem. Isso é muito comum, principalmente em nossos dias, tanto no contexto da igreja, quanto na questão política, quanto nas falas, quando estamos dizendo alguma coisa, seja por e-mail ou por WhatsApp, as pessoas tirarem a nossa fala do contexto, né, ou daquilo que escrevemos. As pessoas têm se usado muito disso para poder se beneficiar ou prejudicar outras pessoas. Bom, mas isso nunca pode, de fato, acontecer. Nem conosco, e muito menos ainda na questão da interpretação da palavra de Deus. Diante disso, nós podemos ver algumas dicas que podem contribuir para que possamos entender melhor a questão de mudança de unidade de pensamento ou uma nova unidade literária. Bom, exemplo, nós temos aí, se a gente for pensar no Novo Testamento, nos Evangelhos e em Atos, a mudança de personagens, que é uma dica para nos mostrar claramente que uma narrativa está findando e está se iniciando uma outra narrativa. Vamos lá, em Lucas, capítulo 15. Por favor, abram lá em Lucas, capítulo 15. E alguém leia o versículo 1 e 2. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Obrigado, Priscila. Aqui, a gente vai ver um pouco mais adiante, nós temos tanto a mudança de personagens, como também de espaço, que diz, aproximando-se de Jesus, então já não está em outro momento, né? E ele diz que ele come com pecadores, ok? Continuando, Lucas capítulo 15, então, Jesus conta três parábolas, observem aí, conta a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. O que essas parábolas têm em comum? Todas essas parábolas
falam do mesmo assunto, da relação de Cristo com aqueles que são pecadores e alcançados pela graça do nosso bom Deus. Então, diante disso, se eu fosse expor o Evangelho de Lucas, eu já consigo entender que Lucas, capítulo 15, eu tenho uma unidade de pensamento completa, que está sendo trabalhada 3 parábolas. E as 3 parábolas, elas afirmam o mesmo princípio. Observe comigo. Alguém leia o versículo 7 de Lucas, capítulo 15, por favor. 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ok? Agora, leia o versículo 10, Marquinhos, por favor. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora leia o 24 e leia o 32, por favor. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observaram aí, queridos alunos? Olha que coisa interessante. Nas 3 parábolas, a ênfase é a alegria pelos pecadores que se arrependeram. A parábola, a unidade de pensamento começa com os fariseus criticando Jesus porque ele comia com pecadores. E lá no versículo 32, lido pelo Marcos agora, pelo Marquinho, há uma reprimenda no filho mais velho que não estava se alegrando com o irmão que estava perdido e foi encontrado. Então, observe, nessa unidade de pensamento, que começa com os personagens dos fariseus, né, Jesus e os personagens, mostra-se que o assunto agora é claramente o arrependimento e a alegria em encontrar pecadores. Agora, alguém leia o capítulo 16, versículo 1. 16:1 diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Observem agora que Jesus não fala mais diretamente para os fariseus. Jesus agora se direciona claramente aos seus discípulos. E ele muda de assunto. Perceberam isso? Ok? Agora, vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2. Alguém leia. 19, 1 e 2, né? Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ok. Agora, Rodrigo, lê para mim o versículo 35 do capítulo 18. 35 do 18. Isso. Diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Obrigado, Rodrigo. Então, observe, nós temos aqui tanto mudança de personagens, quanto mudança de espaço. No versículo 35, Jesus está se aproximando de Jericó e o personagem é um cego assentado à beira do caminho. No capítulo 19, nós temos Jesus entrando em Jericó, ele estava dentro de Jericó, e agora ele tem um outro personagem com ele, que é Zaqueu. Então, isso aqui me diz que eu tenho 2 unidades, ou 2 perícopes. Uma, eu tenho aqui Jesus tratando com o cego. No capítulo 19, de 1 ao versículo
10, eu tenho Jesus tratando com Zaqueu. Agora, observe comigo aqui o versículo 18 do capítulo 18. Alguém lê aí? Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora leia para mim o versículo 22, Joel. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Observe aqui, nós temos aqui uma seção onde aparecem 3 casos. O jovem rico, aparece um pobre cego e mais um rico. O que Lucas nos ensina nessa seção aqui do seu evangelho é que o evangelho de Cristo, entendam bem, ele é ofertado para todas as pessoas, para todas. Para um rico que o rejeita por causa das suas riquezas, é ofertado para um pobre cego que não tem nada para oferecer e é ofertado ao publicano rico que abandona a sua posição de pecador e rejeita as suas riquezas por causa de Cristo Jesus. Ele é transformado pelo Evangelho. Ou seja, olha como é que os evangelhos estão construídos. A gente vai ver isso em prática da pregação um pouco melhor, mas já fiquem gravando aí. Como Jesus aqui trabalha, perdão, gente, como Lucas trabalha mostrando essa oferta do evangelho, esse chamado geral para todos os homens. Mas, assim como o jovem rico tinha uma certa posição, Zaqueu também tinha. Zaqueu aceita o evangelho pela graça e o jovem rico rejeita o evangelho, enquanto o pobre pecador também é alcançado por este evangelho. Se eu fosse pregar aqui, eu teria, por exemplo, 3 sermões dominicais. Quem é você diante da oferta do evangelho? Pode anotar aí para domingo, tá? É de graça. Eu teria aqui o jovem rico, eu teria o cego de Jericó e teria Zaqueu, o publicano. Quem é você diante da oferta do evangelho? Mas aqui, interessante que, em ambos os casos, eu tenho mudanças de personagem e mudanças de espaço, que já me dizem onde uma unidade de pensamento começa e onde essa unidade termina. Perguntas? Eu não entendi. Aí, nessa parte de Lucas 18, o senhor está dizendo que cada história dessa é uma unidade de pensamento? Isso, dentro de uma sessão. Na sessão de 18 a 19, entendeu? Aí, sim, a sessão é que tem um assunto só. Isso, porque assim, ó, se eu fosse pegar, boa pergunta. E as histórias são as... Ai, meu Deus, fiquei confusa. Não, vamos lá, deixa eu tentar explicar. Olha aqui comigo. Versículo 18. Leia para mim. 18 do 18? Isso. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, observe aqui que começa agora uma nova unidade de pensamento, porque entra um novo personagem. Entendeu? Esse novo personagem, ele entrou. Agora aqui, a mudança de personagem nos evangelhos, em Atos, podem me indicar que está se começando uma nova unidade de pensamento. Vamos continuar, ok? Agora, lê comigo o versículo 24. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Aí tu vai ler para mim agora o 29 e o 30, por favor. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Ou seja, Priscila, olha o que acontece. Jesus está falando da oferta do evangelho. Lucas está mostrando isso. No versículo 18 começa um personagem, certo? E aí é tratado um assunto. Esse personagem rejeita
claramente a oferta do evangelho por causa das suas riquezas. Certo? Agora, lê comigo o versículo 31, por favor, do 18. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Então, olha comigo aqui. Agora não é mais o jovem rico e nem o assunto das riquezas. E agora Jesus chama quem para perto dele? Os discípulos. 12. Os 12. Então são outro personagem. Os 12 formam um único personagem. Lembra que eu falei isso para vocês? Sim. O personagem na narrativa pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que interagem com Deus ou com Cristo. Certo? Ok? Agora vamos lá. Lê para mim agora o versículo 35, Priscila. 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ok, vamos lá. É o jovem rico ainda aí com Jesus? Não. Não. São os discípulos agora com Jesus? Não. Quem é o personagem agora com Jesus aí? O cego. O cego, beleza. E onde se dá essa história? Em Jerusalém. Jericó, né? No caminho, né? Isso, no caminho, aproximando de Jericó. Então, olha o que acontece. Houve aqui uma mudança de personagem e de espaço. Sim. Certo? Então, se eu fosse pregar aqui, eu pregaria do versículo 18 ao versículo 30. Seria um domingo. Uhum. Porque aqui são personagens diferentes e a questão das riquezas, né? Então, a aplicação que eu faria aqui é que muitos não querem abrir mão de algo para aceitar a mensagem do Evangelho. Ok? Uhum. No versículo 31 ao 34, eu pregaria que Cristo está reafirmando o seu sacrifício. E no versículo 35 ao 43, eu tenho aqui agora mais um exemplo de pessoa que é ofertado o evangelho, mas ele aceita, ele recebe, certo? Ele reconhece Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Vamos lá. Agora lê para mim, Priscila, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Então, Jesus agora não está mais a caminho de Jericó. Ele está dentro de Jericó. Agora, ele não trata mais com o jovem rico. Ele não está tratando mais com os discípulos. Ele não está mais tratando agora com o cego de Jericó. Ele está tratando agora com o maioral dos publicanos. Lê para mim o versículo 2, Priscila, por favor. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Excelente. Então, observem. Agora, ele vai ofertar o evangelho para um outro homem rico, chamado Zaqueu. Agora, olha aqui a jogada do texto bíblico. Priscila, lê para mim o versículo 22 e 23 de Lucas 18. 18. Qual, pastor? 18, 22 e 23. 22. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Certo. Agora lê para mim do capítulo 19, versículo 8. 19:8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Essa NVT Priscila. Você quer que eu use outra? Não, gente, comprem, tá? A tradução está excelente. Tá? Estou gostando muito. Ok. Qual é a tradução? Eu não entendi. NVT. NVT. Então, observem aqui. Entendeu, Priscila? Agora,
um pouco mais a questão dos personagens, dos assuntos, dentro da sessão de Lucas 18 e 19? Ficou um pouco mais claro? Estou entendendo. Eu posso, então, considerar toda essa leitura que a gente fez, começando no 18, terminando no 10, no 8, terminando aqui depois da história de Zaqueu. Uhum. Eu posso considerar uma sessão, e essas histórias eu posso considerar as cenas. Sim, pode, É pode. isso? Pode, pode. No caso, Aí o assunto da sessão, no caso, por exemplo, como o senhor já formulou o sermão de 3 domingos, o assunto seria a resposta, qual a sua resposta aliás, o comportamento das pessoas frente ao evangelho. pronto. Esse é o assunto da sessão. Isso, a oferta do evangelho. Pode ser, entendeu? Isso, entendi. Eu tinha inicialmente entendido que seriam, é por causa, acho que, do termo, unidade literária. Quando o senhor falou em unidade literária, eu imaginei que cada cena dessa era uma unidade literária. Eu ia lhe perguntar se todas elas tinham o mesmo assunto, entendeu? Mas, no caso, é uma sessão inteira. Isso. Que vão trabalhar no mesmo princípio. Tem uma ideia. Eu pegaria até a partir do versículo 9, porque fala do fariseu e publicano a parábola, entendeu? E aí fala Lá de 18, né? do 18. Por quê? Porque o publicano se acha pecador, enquanto o fariseu se acha o justo. Que é o caso de muita gente que não quer vir para o evangelho, não é verdade? Você vai pregar para alguém que é religioso e diz, não, eu estou salvo, eu não mato ninguém, eu sou bom e assim por diante. Ok? E eu posso, por exemplo, pegando o seu exemplo de sermão, já que eu vou falar sobre a oferta do evangelho, o comportamento das variadas tipos de pessoa, eu posso, então, em vez de começar com a história do jovem rico, iniciar com a cena dos 12, porque ali tem o evangelho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu... Aquela cena que ele está com os 12. É o 30? 31. Jesus chamou os 12 à parte e disse, estamos subindo para Jerusalém, e fala, e será entregue aos gentios, zombarão dele, insultarão, eles açoitarão. Eu posso começar, por exemplo, se eu fosse começar uma série de sermões nessa sessão, eu poderia começar com essa cena, né, falando sobre a questão do sacrifício de Cristo, da entrega de Cristo em favor de todos os pecadores. Aí sim, voltaria mostrando como as variadas pessoas reagem a isso. Pode. Posso fazer essa? Pode. Até porque, Priscila, tu chegou a uma questão no âmago do Evangelho de Lucas. Lucas, dos Evangelhos, ele trabalha com seção e subseções. Entendeu? Então, ele mesmo trabalha essa questão que tu está colocando aí. Okay. Parece que às vezes o Lucas está misturando assunto, né? Não, na realidade, do jeito que o senhor falou, é compreensível. Mas, assim, pensando em quem vai ouvir, eu queria saber se dava para a gente dar uma organizadazinha no pensamento. Não, vai depender do pregador. O pregador tem que ter habilidade de saber explicar o texto. Sim. Entendeu? Eu acho que fica mais sistematizado, né? Ele fica, o pregador... Rapidinho, gente, só um momento aqui. Tá. Tá bom. É isso mesmo, entendeu? Ok? Alguém mais tem outra pergunta, gente? Então, vamos lá. Bom, uma outra questão também que ajuda nos evangelhos, em Atos, é a mudança de tempo, né? Quando as narrativas fazem salto no tempo, mudando de um dia para o outro dia. Por exemplo, tem-se ali um novo sinal de possível mudança de unidade de pensamento. Vamos lá em Marcos. Capítulo 2, versículo 1. Nós trabalhamos ontem. Alguém lê aí?
Marcos 2:1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E logo ocorreu que ele estava em casa. Então, aí, ó, dias depois, né? O texto diz que ele estava em Cafarnaum dias depois. Ah, cadê? Versículo 23 do capítulo 2, Marcos. 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então, observe aqui que agora não houve uma mudança de tempo, mas houve uma mudança de espaço, certo? Ele saiu de um lugar e foi atravessar outro local. Então, isso aqui você vai observando para poder compreender essa mudança de unidade de pensamento. Em relação ao assunto, isso é aplicado mais às epístolas. Tá? Então, tem algumas epístolas que são mais fáceis de tratar em relação a isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Coríntios agora. Coríntios. Primeira ou segunda? Obrigado, Priscila. Primeira. Observe comigo agora o capítulo 5, versículo 1 e 2. Alguém lê aí? Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ok? Agora lê para mim, outro aluno, 1 Coríntios 6, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 6, 1 a 3, pastor? 1 Coríntios 6, de 1 a 3, isso. Certo. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ok, agora vamos lá. Outro aluno lê 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 6, perdão, capítulo 6, versículo 12. Verso 12 diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Beleza. Continua lê até o 3, Micael, por favor. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda... Só até aí? Vai, lê o 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, observe aqui, queridos alunos, que nós tratamos aqui em 1 Coríntios, capítulo de 5 a 7, pelo menos 4 assuntos. Ficou claro para vocês que houve essa mudança de assunto e começou outro? Vocês entenderam isso? Sim. Sim? Então, assim, essa mudança de assunto, Priscila e Rogério,
é aí que mostra que você começa a entender a questão da unidade de pensamento, onde um assunto termina e onde o outro começa. Vamos lá. Isso aqui é só para ter uma ideia. Então, algumas cartas, elas são bem fáceis você compreender a questão do assunto. Está latente isso. O autor está trabalhando isso de maneira bem clara. Então, vamos lá. Agora para Romanos. Voltem aí para Romanos. Ok. Romanos, capítulo 1 a 7. Alguém lê aí, por favor. Mário, só interrompendo rapidinho. Vou sair, tá, meu amigo? Tá na hora aqui. Tá. Obrigado. Alguém lê aí, por favor. Romanos quanto, pastor? 1 ao 7. Romanos capítulo 1, do 1 ao 7. Isso. Isso diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, preparado para o evangelho, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Antônio Moraes, lê agora o versículo 8, por favor. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, observe. Primeiramente, já de início eu tenho uma parte formal. A parte formal já é suficiente para dizer que eu tenho aqui uma unidade de pensamento. Do versículo de 1 a 7, eu tenho a parte formal, conhecida como saudação. Nós já estudamos isso em prática da pregação, no gênero literário epistolar, ou epístola. O versículo 8, eu já tenho uma outra parte formal, do gênero epístola, que é a questão da ação de graças. Então, observem aqui que há uma mudança tanto na formalidade, né, na estrutura da carta, que indica que há uma mudança de unidade de pensamento, como também no assunto. No versículo de 1 a 7, Paulo está saudando a igreja, e no versículo 8 em diante, Paulo está dando uma ação de graça em relação à igreja. Alguém lê agora, por favor, o versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então, agora Paulo ele sai da ação de graças e começa a dizer que ele não se envergonha do evangelho. E aí, se você pega do versículo 18 até o versículo 32, eu tenho a quarta unidade literária de Romanos, certo? Por quê? Paulo agora vai tratar da depravação ou da derrocada espiritual dos gentios. No capítulo 2, a partir do versículo 1, esse, portanto, já indica que Paulo está mudando de público e de assunto, e agora ele começa a falar da depravação dos judeus. Então, essa mudança de assunto, ela é latente, ela é visível na carta. E é isso que vocês precisam começar a observar para saber onde começa e termina determinado assunto. Romanos capítulo 5. Perdão, capítulo 4. Alguém lê, versículo de 1 a 4.
Romanos capítulo 4, De 1 de 1 a a 4. 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Observem que agora Paulo começa a falar de um outro assunto, que começou no capítulo 3, a partir do versículo 21, que é a justificação. Só que aqui, a partir do capítulo 4, ele vai falar da justificação usando o exemplo de Abraão. Estão compreendendo, alunos? Estão entendendo essa questão do assunto? Olha como é um erro gravíssimo, tosco, quando nós tiramos um texto do seu contexto. Nós não expomos ele de maneira correta. E, se não é exposto de maneira correta, nós não estamos sendo fiéis às Escrituras. E não é uma questão de falar somente de Jesus, ou falar de Bíblia, ou falar de Deus. É uma questão de fidelidade às Escrituras. Já falei para vocês. Muita gente que se diz cristão, até seitas, usam Bíblia, falam de Jesus, falam de Deus, falam de salvação, mas não são fiéis ao texto bíblico. E vocês foram vocacionados para falar de maneira fiel em relação às Sagradas Escrituras. E é isso que importa neste momento. Vamos lá. Mudança de gênero. Quando a próxima unidade literária apresenta um gênero literário completamente diferente da unidade anterior. Por exemplo, quando se muda de um sermão para uma parábola. Mateus, capítulo 24. Alguém leia do versículo de 1 até o 14, por favor. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane. Até 14, né? Isso. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. É por isso que eu sou a milenista realista, né? Se não quer se converter, tudo bem. A 24, do 1 a 14, nós temos um sermão. Do 15 ao 28, nós temos um outro sermão. Do 29 ao 31, nós temos outro sermão, que
nós chamamos de discurso. Agora, lê para mim, Priscila, do 32 ao 44. Priscila? Alguém lê aí, por favor, do Mateus 24, 32 a 44. Estou me acabando de ler aqui com o microfone fechado. Desculpa. Acontece. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, observe que aqui nós temos uma pequena parábola, do 32, é pequena mesmo, certo? Ao 33. E aí, do 34 ao 44, nós temos um outro sermão. E quando vai para o versículo 45 ao 51, nós temos mais uma parábola. Então, entendo bem. Quando muda de gênero, também ali não está mudando, às vezes, o assunto. Tá? Mas é uma nova unidade literária que está complementando a outra unidade. Ok? Bom, por exemplo, está aqui, se vocês olharem Marcos, dividido em suas seções. Ok? Se eu for trabalhar Marcos, por exemplo, ele está aqui dividido nessas seções. Se eu quiser trabalhar outro evangelho, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, Mateus, eu tenho aqui todas as seções, e dentro dessas seções de Mateus, eu tenho, então, as unidades de pensamento ou unidades literárias. Então, por exemplo, a gente acabou de ler bem aqui Mateus 23 a 25, que é uma unidade literária, que são discursos de Jesus. E dentro desses discursos de Jesus, nós temos várias unidades, tanto em sermão quanto em parábolas. Perguntas? Não? Então vamos lá. Em relação às epístolas, nós falamos para vocês, né? Há uma maneira de saber onde começa e termina uma unidade é usando as partes formais, como saudação inicial, ação de graças, corpo e saudação final. Em relação ao corpo, nós teremos que ter um trabalho um pouco mais acurado, né? Um pouco mais detalhado, porque no corpo se encontra várias unidades de pensamento ou várias unidades literárias, para que nós possamos ter, de fato, uma boa base e saber onde começa e termina.
Gente, perguntas até aqui? Não? Então, vamos dar aí 15 minutos de intervalo para a gente voltar para o segundo passo. Eu tenho que botar 20 minutos, que é o tempo que eu volto para gravar aqui logo a aula, tá? Porque eu não posso ficar gravando no computador. Beleza? 20 minutos e aí a gente volta para o segundo tempo da aula, tá bom?